Olá, hoje no JBN nós vamos falar sobre doenças respiratórias. Com a pandemia de coronavírus, tem muita gente confundindo os sintomas. Uma especialista vai trazer orientações para você. E o resultado do IDEB, medido a cada 2 anos, o levantamento do Ministério da Educação avalia a qualidade do ensino na rede pública. O Brasil até que avançou, mas apenas no ensino fundamental. E você vai saber mais sobre a campanha Setembro Verde. O objetivo é incentivar a doação de órgãos. O número de transplantes diminuiu no Brasil devido à pandemia do coronavírus. E eu vou te levar para conhecer a cidade de Goiás, um lugar repleto de belezas naturais e história. Conhecida em todo o Brasil, a primeira capital do estado mantém tradições e uma arquitetura que encanta quem visita o lugar. E o nosso comentário de hoje é com o missionário redentorista Padre Jesus Flores. O JBN de hoje já está no ar. Uma excelente noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. Já estamos no ar para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Eu começo o JBN de hoje falando de saúde. É que nesse tempo de pandemia do novo coronavírus, alguns sintomas respiratórios têm confundido as pessoas. Será que me contaminei pela Covid-19 ou é uma rinite? Tem muita gente que fica se fazendo perguntas assim. E foi buscando esse tipo de orientação que a Carol Matos conversou com uma imunologista. Vamos conferir. A pandemia da Covid-19 no Brasil fez o sistema de saúde enfrentar uma demanda excepcional de atendimentos relacionados a doenças respiratórias. Mas os médicos alertam, a tão temida falta de ar nem sempre significa que a pessoa está infectada com o novo coronavírus. É o que afirma a médica alergista e imunologista Lorena Diniz. A falta de ar, geralmente, do Covid-19 é uma falta de ar muito intensa, que ela piora, né, quando está de barriga para cima. É uma falta de ar que geralmente o paciente ele não costumava ter, né? Diferente daquele paciente que tem asma, que pode ter essas crises que a gente fala intermitentes, de vez em quando ele apresenta essa falta de ar, essa sensação de sufocação do peito. A falta de ar do corona é uma falta de ar que ela vem muito relatada para nós, a comunidade médica, como um cansaço. A pessoa ela não consegue fazer mínimos esforços. Por exemplo, levantar da cama para ir no banheiro escovar os dentes, ela já se sente muito cansada. Então, a sensação de falta de ar é muito relatado para a gente como um cansaço intenso, de pequenos esforços. Tempo seco, forte calor, poeira e poluição são aliados da maioria das doenças respiratórias. O problema aumenta ainda mais em regiões de pouca chuva e, consequentemente, de baixa umidade relativa do ar. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças comuns como a gripe causam comprometimento grave em cerca de 3,5 milhões de pessoas por ano. E além das mudanças climáticas, outro fator que interfere diretamente nesse tipo de transmissão é a higiene. As principais doenças do período seco são a rinite, a rinoconjuntivite alérgica, as sinusites, faringites, bronquites, né? Com o tempo seco, com a baixa umidade do ar, o que acontece? A gente tem os cílios da árvore respiratória que são como se fossem vassourinhas. Essas vassourinhas, elas ficam ressecadas, né, na mucosa. E aí elas não conseguem expelir para fora vírus, bactéria, alérgenos, seja ele ácaros, mofo, poeira, que com a falta das chuvas, elas ficam mais concentradas no ar. Então, a gente tem um contato mais direto com essas partículas, sejam elas virais, bacterianas ou alérgenas. E esse ressecamento da vassourinha faz com que essa vassourinha não funcione, não conseguindo expelir para fora da nossa árvore respiratória essas substâncias. E assim vai causar a irritação, seja ela alérgica ou infecciosa. A gente acaba ficando confuso mesmo, né? Nessa época fica ainda mais difícil saber o que é que a gente tem. Mas nós vimos aí as orientações da doutora, então vai ficar um pouco mais fácil identificar agora o que é Covid e o que é outro problema, né?
E olha só, o general Eduardo Pazuello foi efetivado hoje como ministro da Saúde. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto. Pazuello assumiu o cargo como interino depois da saída do médico Nelson Teich no dia 15 de maio. Desde então, o militar é o responsável pelas estratégias do governo federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19. O Brasil teve 3 ministros da Saúde em 2020. As trocas começaram após a demissão de Luiz Henrique Mandetta no dia 16 de abril. Ele saiu por discordar do presidente Jair Bolsonaro a respeito do uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. O sucessor dele, Nelson Teich, deixou o cargo também por esse motivo. Olha, o Ministério da Educação divulgou hoje o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2019. Segundo o levantamento do MEC, Goiás é o único estado do Brasil que atingiu a meta do IDEB esperada para o ensino médio. A repórter Carol Matos tem mais informações para a gente. Carol, boa noite para você. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. É isso mesmo. Os estudantes goianos estão de parabéns. Eles atingiram a meta de 4,8, estipulada para o ano passado no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, e ficaram acima da média nacional no ensino médio, que é de 4,2, segundo o MEC. Medido a cada 2 anos, o levantamento do IDEB, feito pelo Ministério da Educação, avalia a qualidade do ensino na rede pública. A pesquisa leva em conta a aprovação e aprendizagem dos alunos, além do desempenho nas provas de matemática e português. Ainda segundo o governo federal, o Brasil avançou no IDEB de forma geral, mas apenas no ensino fundamental, o que mostra, por outro lado, que o país ainda tem muitas diferenças educacionais quando são analisados os dados regionais, estaduais e municipais. O MEC destaca a desigualdade no ensino público se houver a comparação, por exemplo, entre regiões do Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do país. Apesar dos bons resultados, ainda temos muitos desafios pela frente. Essa é a conclusão. Eu volto para o estúdio com você, Wilker. Isso aí, muito obrigado, Carol Matos, pela sua participação. E hoje, quarta-feira, é dia de conferir o comentário do missionário redentorista Padre Jesus Flores. Vamos ver. Sem nenhuma preocupação com a realidade dos fatos, dos prognósticos da ciência, das orientações da Organização Mundial da Saúde e da experiência de outros países, Jair Bolsonaro menosprezou a pandemia do coronavírus. Será uma gripezinha para atingir 800 pessoas. A letalidade do vírus é invenção do Jornal Nacional. A quarentena é coisa para brasileiro covarde. Quando lhe falaram de mortes, respondeu: e daí? O que eu posso fazer? Sou Messias, mas não faço milagres. Impuseram-me a pecha de genocida por falar de cloroquina e de acharem que eu deveria fazer mais. Eu fui impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Fui impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Pouco fez e agora canta vitória com a queda dos números de infectados e de mortos. O que está acontecendo é fruto do nosso trabalho, diz Bolsonaro. A verdade, o Brasil tem uma das piores gestões de pandemia do mundo, se não a pior. Somos vice-campeões de mortos, com 133 mil mortos ontem. Estamos em terceiro lugar no número de infectados, com 4.384.000
299 ontem. A Covid-19 é a primeira causa de mortes no Brasil. Matou em 6 meses mais do que todas as outras causas. Matou mais do que todas as outras causas. Uma tragédia. Tragédia completada com a efetivação de Pazuello para ministro da Saúde do Brasil e com a campanha anti-vacina de Bolsonaro. E esta campanha foi assim tematizada pelos seus ensandecidos seguidores. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Calo-me diante de tanta ignorância, e falta de respeito pela pessoa. Obrigado, Padre Jesus Flores, pelo comentário de hoje. E é momento de conferir os destaques do noticiário internacional. Acompanhe comigo. Na presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, e representantes dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein assinaram acordos de normalização das relações diplomáticas. Trump vê os acordos que ele intermediou entre os países do Oriente Médio como uma conquista em sua política externa e o impulso para sua campanha à reeleição. Aliados acreditam que a iniciativa melhore as credenciais do presidente como um pacificador, o que o ajudaria nas eleições de novembro. E o parlamento do Japão elegeu hoje Yoshihide Suga como novo primeiro-ministro do país após a renúncia de Shinzo Abe por problemas de saúde. Suga, de 71 anos, era secretário-geral do governo e conselheiro do antigo líder. Ele foi eleito com 314 dos 462 votos dos integrantes da Câmara Baixa do parlamento japonês. Na última segunda-feira, o Partido Liberal Democrata, que governa o Japão, havia escolhido Suga por ampla maioria como seu novo líder. E a Organização Mundial da Saúde, a Unicef e a Unesco recomendaram aos governos para que coloquem a reabertura de escolas como prioridade. Segundo as entidades, não existem evidências suficientes ainda para declarar que foi a reabertura de escolas que agravou a transmissão da Covid-19 em uma comunidade. A OMS salientou ainda a importância do respeito às medidas de proteção. E de volta aqui ao Brasil, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou uma ajuda de quase 4 milhões de reais para as ações de combate aos incêndios na região do Pantanal, que vive a pior onda de queimadas das últimas décadas. Depois do Mato Grosso do Sul declarar situação de emergência, o Mato Grosso também pediu socorro ao governo federal para combater as queimadas. O último levantamento do IBAMA aponta que o fogo já devastou mais de 2 milhões de hectares em 2020. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos fazer uma viagem à cidade de Goiás, um lugar repleto de belezas naturais e história. A primeira capital do estado mantém tradições e uma arquitetura que encanta quem visita o lugar. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. E já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos na campanha Setembro Amarelo e para ajudar pessoas que estão vivenciando momentos difíceis e não sabem como lidar, grupos e ONGs têm se organizado para fazer com que elas encontrem novos caminhos e tenham a vida transformada. Setembro chegou carregando a conhecida cor amarela, com a missão de conscientizar a população sobre o suicídio, de modo a tentar evitar esse problema. Desde 2014, a ação acontece por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, e traz informações e mensagens importantes sobre essa questão, que tem ligação direta com a saúde mental e transtornos como a depressão.
É neste período que aumenta a procura pelos canais que prestam apoio emocional, como o CVV, Centro de Valorização da Vida. A entidade atende de forma voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O serviço do CVV é 100% voluntário. Hoje são cerca de 4.000 voluntários em todo o Brasil que passam por um treinamento para atender. Esse atendimento pode ser por telefone, através do número telefônico 188. E a gente tem também no site do CVV atendimento por mensagens ou por e-mail, né? Algumas pessoas preferem escrever do que falar. As ligações são de pessoas que vivem em um momento de ansiedade, angústia, solidão, desespero e até mesmo depressão. E o José ensina como entrar em contato. E o Setembro Amarelo normalmente é o momento em que a pessoa percebe, olha, eu posso ligar para o CVV, olha, existe um CAPS, né? Às vezes ela sabe que ela pode falar com um amigo, né? Às vezes ela não sabia que ela podia falar daquela dor dela para um amigo, mas ela no Setembro Amarelo, algumas pessoas até se disponibilizam, coloca lá nas redes sociais, né? Olha, se você quiser conversar, pode falar comigo. Então, é um momento em que a pessoa que precisa de ajuda, ela vê que existe ajuda. Além do CVV, grupos em todas as cidades brasileiras também atuam na valorização da vida. O Fernando Bacelar comanda o Você Merece Viver, em Goiânia, Goiás, e já viu muitas vidas transformadas. E toda essa demanda das pessoas compartilharem comigo suas histórias, eu resolvi escrever pequenos parágrafos em resposta, uma resposta de reflexão à demanda desses jovens que me procuravam. E aí surge um livro chamado Você Merece Viver, que são mais de 100 parágrafos escritos como uma resposta à angústia. E esses jovens, eles não têm com quem conversar, eles não sabem, eles têm medo de falar de suas dores para alguém. Então, como isso começou a ser algo muito frequente, veio essa ideia de fazer o livro. O objetivo é, claro, levar esperança e mostrar que o amor salva vidas. É acolher esse coração que está sangrando, é acolher esse coração que está sofrendo e dizer para ele, ei, você merece viver, esse coração precisa voltar a vibrar, esse coração precisa voltar a bater. E quando esse coração começa a explodir esse amor, ele vai reverberando em todo mundo que está em volta. Todas essas ações mostram que o suicídio pode ser evitado. Estar presente e disposto a ouvir pode fazer a diferença na vida de alguém. É isso aí, olha, além do Setembro Amarelo, que a gente acabou de ver o quanto é importante, neste mês também está sendo realizada a campanha Setembro Verde, que tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância de ser um doador de órgãos. O número de transplantes no Brasil diminuiu devido à pandemia de coronavírus. Mas afinal, como funciona a doação de órgãos e qual a importância dessa atitude para salvar vidas? É isso que a gente vai descobrir agora. O ato nobre de doar órgãos para salvar vidas também foi afetado pela pandemia do novo coronavírus. Na maioria das regiões do país, a doação de órgãos teve uma queda de 30% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. É o que explica a gerente da Central Estadual de Distribuição de Órgãos em Goiás, Catiúcia Cristiane Freitas. Já é muito difícil a questão da doação de órgãos. É um desafio grande ainda a recusa das famílias e com a pandemia acontece também das visitas, né, serem limitadas, né, então tudo isso vai influenciando. Porém, mesmo com as dificuldades, a gente conseguiu manter a média de 6 doadores por mês, 6 doadores de órgãos. Os nossos transplantes renais eles aumentaram, foi na contramão de outros estados. Na contramão desses índices negativos estão 3 estados, Goiás, Mato Grosso e Santa Catarina, que conseguiram aumentar o número de transplantes de rins nos últimos meses. Para incentivar a doação de órgãos e esclarecer as dúvidas sobre o assunto, neste mês é realizada a campanha do Setembro Verde. O objetivo é conscientizar as pessoas da importância de ser um doador, do impacto desse ato de amor ao próximo para transformar e salvar vidas. Mas você sabe quem pode ser um doador de órgãos e o que tem que ser feito para isso acontecer? Para o mês de conscientização, né? Verde significa esperança, verde é saúde, esperança aí das pessoas que estão na fila aguardando por um transplante. Eu sempre digo que qualquer um de nós poderemos estar nessa fila, né? A gente pede a Deus que não,
mas que a gente sempre pense, sempre se coloque no lugar do outro. Existe uma fila hoje de 42 mil pessoas no Brasil aguardando por um órgão ou tecido. Quem pode ser doador? Então, qualquer pessoa pode ser doadora de órgãos. Na verdade, hoje, só vai doar órgãos quem tiver morte encefálica. Essa é uma questão que as pessoas pensam, quando eu morrer pode doar tudo. Mas você só vai doar órgãos se você tiver morte encefálica, que é a morte cerebral, né, popularmente conhecida. E também é possível doar tecidos com as córneas aqui em Goiás. Os tecidos só podem ser doados depois do coração parar. Por isso que a gente sempre pede para as pessoas comunique à sua família o seu desejo de ser doador. No Brasil, a fila de espera para transplantes de órgãos e tecidos chega a 42 mil pessoas. E são grandes os desafios para diminuir esse número. Por isso, segue firme a luta contra a falta de informação, o medo da doação e o combate ao preconceito. Com certeza é uma ação muito nobre mesmo. Se você quer ser um doador, não se esqueça de avisar a sua família. A gente viu aí que tem mais de 40 mil pessoas na fila esperando por um órgão e quem sabe você não pode ajudar, né? E outra ação que também pode salvar vidas é a doação de sangue. Desde o início da pandemia, o número de doações caiu significativamente em todo o país. Em Minas Gerais, por exemplo, os estoques estão em média 50% abaixo do ideal. Segundo a Hemominas, a diminuição no número de doadores nunca durou tanto tempo. Para tentar aumentar o número de bolsas nos bancos, a Fundação está realizando uma campanha que convoca doadores. Lembrando que uma série de procedimentos de segurança estão sendo seguidos, como o agendamento de horário, o uso obrigatório de máscaras e a utilização de álcool em gel. Então fica aí o convite para os mineiros fazerem parte dessa campanha. Se você está em boas condições de saúde, tem entre 16 e 69 anos e mais de 50 quilos, pode fazer essa doação, viu? Basta procurar uma unidade da Hemominas e apresentar um documento original com foto. E claro, esse convite, se estende a todo o restante do país. Se você também quer doar, pode doar, procure aí o banco de sangue da sua cidade, tá certo? E nesta semana você viu aqui no JBN a posse do novo bispo da cidade de Goiás. Pois é, e a nossa equipe aproveitou a passagem pela antiga capital goiana para mostrar as belezas desse lugar repleto de histórias. Vamos conferir. Ela nasceu no século XVIII e a princípio foi chamada de Arraial de Santana. Com a evolução, ganhou diversos nomes, até chegar em Cidade de Goiás. Com tanta história para contar, se tornou uma das principais rotas turísticas de quem visita este estado. Fica a cerca de 140 quilômetros de Goiânia, pertinho, mas completamente diferente da modernidade que existe na capital. Basta caminhar pelas ruas de pedra para perceber. Mesmo recebendo o nome de Cidade de Goiás, os traços da antiguidade permaneceram e as casas inteiramente preservadas ao estilo barroco, que nos remetem automaticamente aos tempos da fundação. Só de imaginar que ela já foi capital do estado, hein? A cidade de Goiás tem preservado suas características culturais e arquitetônicas do período do Brasil Colônia. E, inclusive, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 2001. Quem chega aqui recebe um convite para fazer uma viagem ao passado. São igrejinhas que transmitem uma sensação de aconchego, centenas de casas em estilo barroco, a praça que carrega um toque especial com o coreto e diversos outros monumentos históricos arquitetônicos. Até a natureza é exuberante. Visitar a cidade de Goiás se traduz em nostalgia, vivência da fé e muito conhecimento cultural. Viu aí, Que cidade especial, A cidade de Goiás é muito linda mesmo e nos conta muito da história, não só daqui de Goiás, mas do Brasil também. Obrigado, Daiane Rodrigues, por contar pra gente mais sobre esse lugar que é ponto turístico aqui do nosso estado de Goiás.
E a gente finaliza assim o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide, até lá.